perto está, Pai de amor, eu não quero ficar. Me ajude a vencer, pois eu quero subir e contigo. Aleluia, mais uma vez. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo e te quero prostrado, te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, por mim perto está. Pai de amor, eu não quero ficar. Me ajude a vencer, pois eu quero subir e contigo no céu quero ir. Eclesiástico. Salmos, Provérbio, Eclesiástico. Vamos ver então. Não te apresse no teu espírito a iraste, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Feche seus olhos. Bondoso Deus, Pai Celestial, estamos diante da Tua presença e é onde os filhos e filhas de Deus devem ficar, diante da Tua presença, onde a palavra, o Espírito Santo se manifesta para nos ajudar a ser corrigido, a ser aperfeiçoado, a ser amadurecido diante da Tua presença. Ajuda-nos, Pai, essa noite, como sempre o Senhor tem ajudado nos nossos corações. Peço isso, ó Deus, nesse grandioso nome que Tu deste através do Teu Filho, no nome do Senhor Jesus Cristo. Podeis sentar, meus irmãos. Temos pedidos de oração e de agradecimento, vamos fazer no final. Eu queria falar um pouquinho também esse dia, dia 13 de 8, segunda semana, de agosto, sobre a relação dos pais, Eu acho que, queira ou não queira, você ser pai é uma coisa difícil. E quando eu uso a expressão pais, eu acredito que existe avô pai, avó pai, tios pais. Ela leva para um sentido muito amplo, É aquele que exerce aquela postura, aquela posição de ensinar as crianças dessa maneira. Claro que a Escritura está falando realmente convicto dos pais. Então, isso é importante você saber. E eu queria ler uma escritura antes de falar sobre isso, que está em Efésios, no capítulo 6, que Paulo usa para dar uma informação clara em relação a esse assunto. Ele diz assim, no capítulo 6 de Efésios, no verso 1, ele diz assim: Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Perceba uma coisa, Paulo ele ainda colocou essa expressão para afirmar um pensamento aqui, para as pessoas não confundirem. Ele diz assim, Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor. Porque poderia ser você ser obediente aos seus pais e fazer teu pai mandar fazer coisas erradas,
e você fazer coisas erradas e você está sendo obediente a seu pai. Mas ele primou uma coisa: no Senhor. Esse é um ponto importante você saber. Daí ele vai dizer assim no verso 2: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. Honra não é só, como diria no versículo antes, obedecer. Honrar é muito diferente de obedecer. Já que estamos entendendo esse assunto, quando você obedece é uma coisa, e quando você honra é outra maneira. Vou dar um exemplo rápido para você entender. O filho pródigo que saiu e ficou o filho mais velho na casa, né? Ele fazia toda a vontade do pai, mas ele nunca foi honrar o pai. Ele, dentro da casa do pai, ele se sentia como fosse um empregado. E aí, ele exercia, era obediente, fazia todas as coisas, mas honrar o pai, ele não fazia. Honrar está num nível maior. Honrar é você amar seu pai. Honrar é você realmente ter um nível maior de amor. Você está entendendo o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando para os efésios e para a igreja. Você não coloque isso nas coisas do mundo. Coisas espirituais são espirituais. Coisas que são da igreja é da igreja. Coisas que estão no mundo, daí se você fizer uma mistura, meu pai é assim, assim, assim. Por isso que lembra. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. E ali ele continua dizendo, né? Ele fala: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Se teu pai realmente vive uma vida cristã, se a tua mãe vive uma vida cristã, você deve dar honra. E muita honra. Para que te vás bem. Olha só a promessa: para que te vás bem e viva muito tempo sobre a terra. Duas promessas que Paulo reforça isso. Então, estamos falando para a igreja, não estou falando para o mundo. Eu estou falando de um pai e de uma mãe cristã, findado, firmado na palavra de Deus. Então você deve obedecer e deve dar honra a ele. Agora, como é o dia dos pais, então vamos firmar alguns pensamentos. Qual é o papel do pai? Será só para fazer um menino, uma menina? Só isso? Qual é o papel do pai? Deus ensina isso para nós e Deus mostra isso para nós. O papel do pai é ensinar. Você, como pai, veio para ensinar. Sabia disso? Se um pai não ensina o filho, vai ter problemas futuramente. Então, o papel de ensinar é o papel mais difícil que tem. Sabia? Olha, eu posso considerar irmãs que também exercem papel de pai. Você entende? Porque não é só a imagem de um homem. É um papel que ele está exercendo que define se ele é pai ou não é. Interessante isso, né? Não é só porque ele é homem que ele é pai. Esse é o problema. Em relação a muitas coisas é isso, porque a primeira coisa que um pai deve entender, ele tem que ensinar o seu filho. Daí você diz assim: aonde que eu vou ensinar? Nos caminhos do Senhor. Você é um pai de fé? Então mostre fé para o seu filho. Você é uma mãe de fé, que também tem vezes que faz papel de pai? Mostre fé para ele. E isso é importante porque muitas vezes colocamos isso de outra forma, né?
Quando eu brinco, não brinco, né? Eu falo a você, mas muita gente dá uma risadinha, dá aquele detalhezinho, faz aquele assim. Eu falo assim, ó, filho é bênção, pá, parece que as coisas se arrepiam até nas costas, né? Não, filho é bênção. O problema é nós que a gente veio, muitos não eram cristãos, foram pegando a caminhada, outros nasceram em lar cristão. Claro, você nascer em um lugar cristão, que os pais são cristãos, irmão, você pode levantar a mão para o céu e dizer, obrigado a Deus, os meus pais ser cristãos. Eles querem o melhor para você, eles vão orar por você, eles vão chorar por você. Você entende? Claro que a igreja, ela é formada de coisas mistas também, vem de fora, vem isso, vem com costume, vem com tradição, vem de família um tipo, outra família de outro jeito, outra desse. Mas Paulo, ele está dizendo como Deus trabalha. E a gente, tendo sabedoria, a gente vai pegar as coisas que Deus trabalha. Se você quer o melhor para a sua família como pai, você vai pegar as coisas melhores de Deus para dar para a sua família. E a mesma coisa é Deus. Você sabe o que Deus pegou para ensinar os seus filhos? Sabe quem ele pegou? Deus mesmo, através do Espírito Santo, veio para ensinar os seus filhos. Ele não escolheu nem outra pessoa, nenhum anjo, nada. Ele mesmo, através do Espírito Santo, veio ser responsável para ensinar os seus filhos. E você, pai, vai dar isso a outros? Você está entendendo? Se ele fez isso, ele está explicando para nós, como pais, você vai dar isso a outros? Muitas vezes, em nossa cultura brasileira, a gente acha que o colégio que tem que ensinar. Não. Ele realmente, o padrão está certo, eu até me enganei na expressão. Ele tem que ensinar as coisas de matérias. Mas a questão da educação vem de casa. Prestadamente, irmão, isso é duro, mas é verdade. Eu vou ler algumas coisas aqui que está dentro da Escritura para você entender. Olha só, vou ler Colossenses. Você está com a Bíblia? Acompanhe. Isso ajuda a crescer, a amadurecer e aí ajuda ao nosso coração. Capítulo 3, verso 20 e 21. Olhe bem. A mesma expressão que Paulo estava falando em Efésios, mas ali ele usou que os filhos obedeçam os seus pais na questão no Senhor. Aqui Paulo ele não usa o no Senhor, mas dá a entender realmente que é no Senhor. Porque todo filho que conhecedor da palavra vai fazer a vontade de o Pai Celestial e vai agradar o Pai natural. Olha o que ele vai dizer. Vós, pais, 20. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável a quem? Ao Pai? O que está dizendo aí? Agradável ao Senhor. Você percebeu, filho? Isso é agradável ao Senhor. Sabe por quê? Você está respeitando um mandamento que está dentro. Você está respeitando o mandamento. Quando você respeita o teu pai, você está respeitando a Deus, porque existe um mandamento. E Deus não pode mudar esse mandamento. E olha aqui, vamos no 21. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não perca o quê? O ânimo. Agora, o que é irritar? Você sabe o que é? Eu posso usar várias posições de irritar. Quando você irrita o seu filho, o que é? Pensa assim, ó. Você crê que Deus é justo? Amém, igreja? Amém, né? Se você não crê que Deus é justo, eu não posso te ajudar. Deus é justo. Será que Deus quer irritar nós? Não. Então, aprende uma coisa, irmão. Se Deus é justo e Ele diz alguma coisa a você,
É porque ele preenche aquilo e aquilo é proteção para a sua vida. Daí você vai dizer assim para mim: era antes. Deus não sabe o que faz, porque Ele não passou por isso. Você está enganado. E eu provo para você que está enganado. Deus estava em Cristo Jesus. Aqueles cuspe na cara, quem estava ali? Você está entendendo onde eu quero chegar? Ele pagou pelo seu filho. Muitas coisas a gente deve entender. Porque, irmão, então, se Deus, Ele mesmo veio ensinar, então, agora, você também tem que dar tempo à sua família para ensinar. Hoje vivemos numa era que eles querem engolir o teu tempo. Você não tem tempo para nada. Imagina o seu filho, só se o seu filho fazia assim: ó, pai, quanto é que é a tua hora de serviço? R$200? Então eu vou te pagar para te ficar um dia comigo. Você entendeu? É. E essa é a maior carência que temos hoje. Sabe por quê? Quando um pai, e agora estou falando o pai como no sentido maior, que a mãe e o pai estão juntos nessa empreitada, irmãos, tu vai ver que muda tudo. Muda tudo as coisas. O problema é quando daí você vai dizer: mas não tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Está escrito, está lá em Gênesis. Quando aconteceu o problema. Está lá em Gênesis, você sabe, tem que trabalhar. Mas aí tem vezes que eu chego cansado, isso. Que eu vou dizer para você: és pai? Amas teu filho? Pague o preço. Não posso mudar nada. É escritura. Se você quiser, é escritura. Então, você tem que pagar um preço para produzir uma coisa nele. Porque é o seguinte, irmão, olha só como a gente aborrece o filho. Você fala, e fala para o filho isso, e você não faz. Isso é aborrecer o filho. Quando você fala, e daí de a pouquinho o filho não vê nada no que você falou. Isso é aborrecer o filho. Acontece muito assim. Vou dar um exemplo bem simplesinho. Alguém liga na sua casa, antigamente era o telefone, diz que o pai não está. O que é isso? Está ensinando o que para o teu filho? Golpe, enganação, mentira. Você percebeu onde que estamos? Irmão, se você quer ter um filho que tenha confiança em ti, ele vai dizer: meu pai sempre foi o que ele disse. Pronto. E isso você nunca vai irar o seu filho. Tem outras coisas, irmão, tem muitas outras coisas, mas eu não é. Só estou abrindo um pensamento que eu peguei ali, cheguei hoje e risquei algumas coisas para você entender. Quando você muda, né? Algumas coisas, você preste bem atenção. Filho precisa de regras. Você acha que filho não precisa de regras? O que nós, como cristão, nós não precisamos de regra? Não está na Bíblia regras para a gente viver? Como devemos viver, como devemos portar, como deve ser o nosso linguajar, como devemos isso? E um pai, ele ensina regras aos seus filhos. Agora, para ele ensinar regra, ele tem que ver, o filho tem que ver que o pai faz a mesma coisa, para o filho não se irritar. Vou dizer um segredo para você, irmão. Muitas vezes assim, ó, isso é coisa simples, mas eu quero dar isso aqui para a igreja amadurecer. Tu fala para o seu filho assim, ó: não faça isso. Se você fizer isso, você vai ficar aqui sentado uns 5 minutos, porque é criança, muito pequenininho. Se for um mais maiorzinho, você vai ficar mais de 10 minutos aqui sentado. Ele embirra, ele faz isso e diz que não vai ficar e não vai fazer. O que vai fazer? Vai passar a mão, vai dar uma palmada e vai fazer? Não. Tem habilidade, tem conceito em você. Você pega e diz assim: se você não ficar, é o pai que vai ficar.
Ele vai lá, você senta lá e fica e paga aquilo do seu filho. Para um dia ele poder entender. Naquele momento, talvez ele não entendeu, mas lá na frente isso vai tocar seu coração. Você está entendendo? A gente veio de uma era transitória, irmão, que os pais, antigamente, e não só na época de Jesus, era assim, ó, é o que eu falo, é o que eu mando, e tapaço, e aquilo, não sei o que, é isso. E eu vim dessa era. Acho que muitos vieram aqui dessa era. Eu sei que naquela era, a gente vivia por comida. Você trabalhava porque precisava só comer. Ou vestir uma roupinha, ou comprar uma roupa lá no final do ano, para tu juntar um dinheirinho para comprar uma roupa. O melhor tênis que tinha para os jovens era Quixote. Você sabe disso. Eu não conheço outro. Você conheceu? Bamba, né? Acho que é Bamba, né? Existiu o Bamba. Depois do Quixote veio o Bamba. A conga é bem antes, né? Então, é isso que eu estou falando. Nós viemos de uma geração que teve que um pouco ralar. Por isso vocês são firmes. Por isso, quando vocês pegam um serviço, segura o tempo. Por isso, quando você age em tal coisa, você toma a palavra e firma. Porque vocês foram forjados para isso. Agora, a geração nova não foi forjada para isso. Você já percebeu? Elas querem. Quando um filho ia pedir alguma coisa para o pai já estava trabalhando, não tinha conseguido nem trazer a comida para casa, tinha uma dificuldade. O que o filho fazia? Ia lá arranjar um empreguinho, ganhava um negocinho, trabalhava aqui, conseguia. E olha, de repente ele disse, tem que dar esse dinheiro, porque senão vão passar fome em casa. Sabia, jovem? É isso que acontecia com essa pessoal que você está vendo aí, alguns aí com idade. Aconteceu isso. Se você perguntar, você vai saber essas histórias. Só que, graças a Deus, o Brasil melhorou, as coisas foram melhorando, o emprego foi melhorando, e tudo isso foi envolvido, claro, com certeza foi isso. Hoje, você tem um emprego melhor, você sobra dinheiro, hoje não é só comida, hoje você pode comprar uma boa roupa, comprar até um carro, comprar uma casa, comprar algumas coisas que, lá no passado... Rapaz, o homem trabalhava, suava dia a dia, a mulher trabalhava, suava dia e não conseguia essa casa. Essa casa ele ia conseguir quando já estava com o pé na cova. Não é verdade? Vê se não é verdade. É isso, é verdade. Claro que tinha alguns mais bem-sucedidos, com mais oportunidade, que ganhavam de herança, é aquela coisa assim, né? É isso que vocês já sabem. Mas se fosse lutar por lutar, ia ficar muito tempo isso. O que aconteceu com a nossa geração? A gente veio mais... foi abrindo. Os nossos filhos, como tivemos mais benefício, fomos abrindo. Demos coisas boas para os filhos. Se esforçamos para dar coisas boas, claro. Mas eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Presente não se troca por presença. Presente não se troca por presença. Você entende? Entende, pai? Não adianta eu dar presente. O teu filho não quer o presente. Ele quer a sua presença. E isso gera um filho nessa era. Estamos trabalhando numa era que tem mais liberdade, mais conversação, mais informação, mais entendimento, mais conhecimento. Por que acontece isso? Por que um filho fica frustrado? Porque acontece todos esses pontos. Porque a gente não aprendeu a lidar com o emocional dos nossos filhos. Sabia? Interessante isso, né? Nós não aprendemos isso. O pessoal mais antigo não aprendeu a lidar com os emocionais dos nossos filhos. É aí que os filhos geram as frustrações. É aí que os filhos se entristecem. É aí que eles se afastam da igreja, por não saber usar o emocional. Por não saber lidar com isso. E você entende o que aconteceu. Por isso que, irmãos, se tem uma coisa tão tremenda, é a responsabilidade de um pai, de uma família. E eu posso dizer que não existe se existisse um livro, mais ou menos da grossura da Bíblia, que pudesse ensinar
como fosse, quando você já ia querer ter uma família, você lesse o livro todo e usasse aquela técnica ali para cuidar dos filhos, mas não existe isso. O pai só vai chegar naquele momento a aprender isso. Então você precisa da graça de Jesus Cristo para te ajudar em um monte de coisas que vai acontecer no crescimento do seu filho, da sua filha. Então isso é importante você saber, porque você tem que ter misericórdia, você tem que estar com Deus para fazer isso. Daí você diz, então se eu sou um cristão, vai acontecer essa bênção? Não, também não. Eu posso dizer na Bíblia para você, vários homens cristãos que não conseguiram trazer seus filhos. Sabia disso? Conheço um monte da Bíblia. Homens que eram juízes, líderes do povo, religiosos, que não conseguiram trazer seus filhos. Bem-sucedido na sua vida espiritual, bem-sucedido na sua vida natural, mas na sua vida familiar não deu certo. O que você acha disso? A Bíblia está cheia disso. Só que as pessoas não tocam nisso. É difícil um pastor tocar nesse assunto, né? É difícil, irmão. Porque dói aonde? Dói também nele. Por isso que eu estou dizendo, filho não é uma coisa como um robozinho que tu aperta, regula, não. Tu vai ter que ter muita hoje. Você diz assim, ó, o filho pergunta, o que é isso? Diga depois aí. É do jeito meu. Se não gostou, fica quieto aí. Vai para o quarto. Hoje você não pode fazer isso com o filho, de maneira nenhuma. Hoje ou você explica, ou ele entra dentro do quarto e entra na internet e vai receber informação lá de fora que não são boas e vai destruir a mente dele. Então um pai, ele tem que estar maduro para saber responder às necessidades dos filhos. Antigamente um pastor, ele só ensinava a parte espiritual. Hoje um pastor, ele tem que saber finança, tem que saber isso, tem que fazer aquilo, tem que saber aquilo. Por quê? Porque a coisa entrou em outro nível. Ou você não sabe disso? Antigamente os pastores estavam incumbidos só para uma coisa. Os pais estavam incumbidos só para uma coisa. Hoje, se você não entender, você destrói a sua família. Então você não se conforma com o mundo e prossegue marchando com a verdade da palavra de Deus. Por que filhos frustrados? Por causa dessas condições. Então, eu queria deixar só uma coisa para os pais, né? Olha, ame os seus filhos, seja uma família com paz, mantenha a família em paz, porque a coisa mais triste para um filho, já vou dizer para você não ficar, eu não levar, a coisa mais filha contida é quando um pai e uma mãe discutem na frente de um filho. Sabia disso? Isso leva a trauma pro resto da vida. Quando um pai e uma mãe começam a discutir e brigar na frente, cuide com isso. Tenha paz, tenha sabedoria, tem muita coisa. Um dia eu queria falar sobre família e mais outras coisas. Mas esse eu só peguei ali e rascunhei, né? Meu assunto hoje é o que eu falei em Itajaí, em relação a uma coisa importante. Você sabe o que é raiva? Raiva? Você já teve raiva? Se tu dizer para mim que tu não teve raiva, eu vou desconfiar de você. Na hora, todos nós tivemos raiva. Raiva é um princípio. Faz assim, eu estou andando na estrada, pum, bato com o dedão na pedra, fiquei com aquela raiva, meu Deus do céu, essa pedra me atrapalhando. Isso é raiva, entendeu? Mas quando você entra também, existe a raiva e também existe a ira. A ira já é outro fator. Eu estou andando na estrada, bato naquela pedra e me uro, arranco aquela pedra e jogo danada. E isso é ira. Raiva é uma coisa, ira já entra. Alguém falou alguma coisa a ti, tu vai lá e discute com ele e começa. Isso é ira. Você entendeu? E o que é ódio? Eu vou usar 3 coisas hoje. O que é ódio? Ódio é uma coisa assim, irmão.
É quando você começa a guardar. E guarda em seu coração. E começa a maquinar o mal para aquela pessoa que você estava com raiva. Primeiro passou pela raiva, entrou pela ira e chegou no ódio. O ódio, quando as pessoas têm ódio, elas não têm desejo de perder. Elas podem até falar aqui, mas lá dentro do coração não há desejo de perdão. O ódio é o último nível dessa estrutura. Agora eu faço uma pergunta para vocês, como fiz em Itajaí também, perguntei. Como é que se trata isso? Como é que se trata? Quando eu estou com raiva. Vou dar um exemplo para você. Se eu vou para a academia e vou treinar, eu quero que os meus músculos fiquem fortes para mim, ficar forte, né? Andar, fazer algum exercício, pegar um botijão de gás, ou fazer um esporte que eu gosto, vou lá e exercito a perna, se eu sou um jogador de futebol, se eu sou um jogador de vôlei, eu vou lá e exercito o braço, isso é no natural. Então, tem alguma fórmula para no espiritual você exercitar e não ter raiva. Você pode até, no momento, porque a palavra diz uma coisa, irais e não pecais. Não deixar o sol sobre a sua ira. O que quer dizer? Mirei. O dia está passando, vou ficar com essa ira no meu coração? Não posso. Então você libera perdão. Quando você libera perdão e você sabe usar esse mecanismo que é ensinamento da palavra, acabou. Satanás não ganha terreno em seu coração. Mas isso, você tem que confiar na palavra e o que a palavra diz no seu coração. Então, vamos entrar em escritura agora. Nosso negócio é poder explicar isso e abrir as escrituras diante dos nossos olhos para podermos pegar isso. Em Efésios capítulo 4, 26, ele fala assim, olha lá, isso é escritura. Lá no 4, 26, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele está dizendo assim, não deixe passar esse dia. Porque tem gente que alimenta isso o resto do ano. Não deixe passar esse dia, porque quem está sofrendo com essa ira é você. Só que existe um sistema que está dentro da palavra que diz assim, perdoe. Mas vamos depois chegar nesse sistema aí. Olhe bem o que ele vai dizer aqui. Não dê lugar ao diabo. Olha só, Paulo está explicando a fórmula certinho. Irai, não pecais. Não deixe passar esse dia. Não deixe lugar ao diabo. Você conseguiu entender o assunto aqui? Está muito claro, né? Eu posso irar. A palavra diz que pode acontecer eu irar. O que eu não posso fazer é deixar passar o dia para eu não conseguir dormir, deixar passar a semana e não consigo dormir, e não consigo comer, e não consigo fazer nada, e só isso não pode fazer. Ele diz assim, perdoe. O que vai acontecer quando você perdoa? Libera. E você sente novamente paz. Você entendeu? E daí Paulo ainda dá essa afirmação aqui, não dê um lugarzinho aonde? O diabo entrar. É a escritura, é o que está dizendo. Vamos ver por que isso. Daí você vai em Gálatas, um pouquinho antes. Vamos aí, vamos procurar. Gálatas capítulo 5, 22. Primeiro vamos entender. Tudo que vem do céu, olhe bem, tudo que vem de Deus é dádiva, é bênção, é coisa boa. E você e eu temos que ter isso na nossa mente e dentro do nosso coração. Você quer ter bênção com Deus? Você tem que saber onde está a escritura e você tem que se alimentar daquilo. Alimentar como? Você tem um quarto, tem um espelho? Gruda lá. Gálatas capítulo 5, 22.
O que ele diz lá? Anotamos. Aí vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Daí que diz mais um pouquinho. Contra essas coisas não há lei. Quer dizer que estou livre. Quando tens isso, você está livre. Então, agora, olha bem no 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Você é de Cristo? Você tem o Espírito Santo? Você nasceu de novo? Então você crucificou essa carne. Porque se você não crucificou essa carne, volte uma página, ainda em Gálatas capítulo 5, e escute no verso 20. Eu só vou usar uma expressão ali, não vou usar as outras. No meio, quase no finalzinho, está escrito assim, ó. Iras. Não está ali? Você não achou? Está ali, ó. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação e iras. E isso é do Espírito? Isso é da carne. Você percebeu aqui? Então, esse é um sentimento da carne que vai gerar um sentimento de ira. Mas você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo, você não vai querer deixar que essa ira tome controle de você. Então você vai ter que adiantar a página e ir para o 22 e dizer: Pai, perdoa. Eu perdoo, não me importa. Eu perdoo. Por quê? Vamos entender a Escritura. Como a Escritura é boa. Vamos lá, você está aí? Mateus 6, no capítulo 14, 15, ele fala assim, ó. Olha o que ele fala em Mateus, capítulo 6, do verso 14 e 15. Ele vai dizer umas coisas importantes para nós. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vossa. Ou você nunca fez nada para os outros. Daí também, se você falar isso, eu vou começar a duvidar de você. Verdade, nós mesmo não querendo, tem vezes que a gente faz. Mesmo que não fosse a nossa intenção do nosso coração, tem vezes que a gente faz coisa errada. Mesmo que tu não desejes fazer, mas de repente, numa expressão, numa ação, machucou outra pessoa. Mas não é isso que tu quer fazer. Você entendeu? Por isso que aqui quem está falando é Jesus Cristo. Se você tem uma Bíblia aqui com letras vermelhas, você já percebeu quem está ali falando sobre isso aqui, ó, no capítulo 6, no verso 14, é Jesus Cristo. No verso 15 ele vai dizer assim, ó, se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Peraí. Vamos usar isso aqui. Fiquei com raiva, por causa que alguém fez uma coisa para mim. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Perdoar. A palavra melhor que tem aqui, depois do perdoar, que é interceder. Primeiro você perdoa e depois você intercede, ora pelaquela pessoa. Senhor, ajude ele, talvez ele não sabia o que estava fazendo. Abra os olhos dele, dê compreensão. Você está perdoando e intercedendo com aquela pessoa. Alguém já fez isso? É isso aí, vai ajudar. Você está entendendo? O que estamos tirando aqui? A raiva, a ira. A gente está quebrando isso do nosso coração. Porque não há coisa pior é você dormir com raiva ou ira, não é verdade? Tem gente que nem consegue comer quando está irado com raiva. Por quê? Não consegue liberar perdão, mas a palavra diz, libera, porque Deus vai te perdoar também quando você tiver problema. Você entendeu? E olhe, você está aí ainda? 2 Coríntios, vamos acompanhando. Vamos pegar só a escritura, batendo nos pontos corretos. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5.
Você é desse reino? Você é da milícia de Jesus Cristo? Você é filho de Deus? Então escuta o que Paulo está aconselhando aos discípulos. 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Opa! A minha arma não é carnal. Porque se fosse carnal, eu ia ficar irado, eu ia ficar brabo, e é isso mesmo, e está certo, ele devia fazer isso, ele devia pedir perdão para mim, e isso, essa seria a arma que eu ia usar, porque eu sou carnal. Mas Paulo está dizendo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosa em Deus, para destruir todas as fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez. Vou parar aqui na altivez, irmão. Deus não tem prazer em gente altiva. Deus não tem prazer em gente arrogante. Por isso que ele diz, o arrogante vai ser humilhado. Não tem prazer. Um cristão não tem que estar andando nesse caminho de altivez e de arrogância. Temos que cuidar com isso. As nossas palavras, elas podem gerar arrogância e altivez. É isso que ele está afirmando, ó. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Ele está dizendo assim, ó, toda a obediência, você tem que cair na obediência, você tem que se humilhar para entrar na obediência da palavra de Deus, da mensagem, ou do que? Entrar com a mente de Cristo, deixar a mente de Cristo entrar em você. Daí não vai ter altivez, daí não vai ter aquele orgulho que existe. A palavra orgulho, ela pode se inclinar para duas coisas, um orgulho bom e um orgulho mau. Quando alguém faz uma coisa maravilhosa, eu fiquei orgulhoso por aqui, você entendeu? É um orgulho bom. Agora, quando eu quero me engrandecer em cima de alguém, isso não está certo. Entendeu? Então, vamos agora caminhar mais um pouquinho. Filipenses. Um pouquinho mais para frente, está ali em Filipenses, no capítulo 4. Ele vai dizer assim, ó. 4, no verso 8. Esse é o conselho que Paulo dá aos filipenses. Agora preste atenção como é que é esse conselho, porque existem algumas pepitas na questão desse conselho. Ele vai dizer assim, ó: quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto e tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se agora, parou, colocou uma vírgula e fala assim, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensei. Use essas duas palavras finais para fazer a proteção de todas as outras lá. Virtude e louvor. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, mesmo você fazendo certo, mesmo você cumprindo todos os requisitos antes, verdade, todas as coisas, tudo é amável, tudo aquilo, mas se não gerar virtude e louvor, não vai funcionar. Virtude é poder de Deus. Quando você tem essa virtude e poder de Deus, você entra em louvor para Deus. E louvor, sabe o que é louvor? É adoração a Deus. Por isso que a Escritura está dizendo, virtude, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é mais... Daí Paulo fala assim, mas tem que ter virtude, tem que ter poder de Deus, e tem que ter louvor para Deus. Por quê? É para aquele homem reconhecer que Deus está nesse negócio, está vendo a virtude acontecer, e o louvor vai ser aberto para quem? O arante. Não, para Deus. O louvor vai ser aberto para Deus, porque você viu virtude de Deus ali.
Você entendeu? Não é só ter as outras coisas. Você precisa da virtude, porque o que vai acontecer? É igual a igreja está aqui. De repente, a manifestação do Espírito toma o coração de vocês. Vocês já estão sentindo que é o poder de Deus. Agora, o que vocês vão entrar? Entrar em louvor. Do agradecimento que Deus está falando a você. Isso é importante você também saber. Agora eu vou fazer uma pergunta, como já chegamos nesse ponto, agora vamos abrir um pouquinho e depois vamos a Tiago. O que você acha? Raiva é uma escolha? O que você acha? É uma escolha. Eu posso escolher não ter raiva, porque eu estou usando a palavra de Deus para fazer a proteção. O pensamento vai vir. Aquilo vai querer formar, mas você não escolhe isso. Você entendeu? Já notasse? Cada vez mais que tu se alimenta da raiva, o que acontece com a pessoa? Mais com raiva fica, né? Quanto mais você fala palavrão, o que acontece? Mais palavrão tu fala. Você percebeu? Então é uma escolha que tu vai se alimentando daquilo. Agora, se você tem a mente de Cristo, vai o que aconteceu, o Espírito vai dizer: meu filho, está errado. Eu não quero que você tenha raiva. Eu quero que você libere perdão. Você entendeu? Eu não quero que você ire. Eu quero que você libere perdão. Quem é que liberou perdão? Que você sabe muito bem na Bíblia? Jesus Cristo, né? Senhor, ele não sabe o que faz. Só Jesus que pode fazer. Então pega Estevão, o jovenzinho que foi lá e foi jogado lá, que Paulo pegou ainda a roupa lá para ver eles apedrejar. Estevão falou assim: perdoa, porque eles também não sabem o que fazem. Você é um cristão? Libera perdão. Não fique trancado com raiva, com ira e com ódio em seu coração. Isso nunca vai te ajudar. Vai piorar a sua visão espiritual e não vai ter abertura, porque Deus não pode vir e purificar esse coração. Você começou a entender aqui? Vamos a Tiago. Tiago, capítulo 3. 10. Escute bem isso. Isso aqui é muito bom. Olha só como Tiago, eu gosto de falar isso para você guardar. Tiago é o provérbio do Novo Testamento. Ele é direto, ele não faz muita curva. Ele é direto, escute bem. Lá no verso 10, 3:10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Mas, irmão, não convém que isso se faça assim. Então, peraí. Da minha boca eu falo maldição, da pouquinho eu começo a querer abençoar, e maldição daqui, e bênção daqui. Isso está certo? É o que Tiago está falando. Não se procede ser assim. Você não pode ser assim. É isso que ele está dizendo para você. Você não pode ficar falando maldição e depois abrindo bênção. Não, maldição não é parte dos filhos de Deus. Nós nascemos de novo, nós só geramos bênção. Daí ele vai dar o exemplo por quê? Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial a água doce e água amargosa? Ele está dizendo assim, você já viu uma fonte que dá no mesmo tempo água doce e água amargosa? Não existe. Daí ele vai reforçar esse pensamento da tua cabeça para acabar com essa história de você falar maldição e depois querer falar bênção. Ele vai dizer assim, meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona? Pode? Não tem como. Ou a videira figos? Também não. Assim, tão pouco pode uma fonte de água doce dar água salgada e doce. Ele está dizendo para você claramente que você não pode, um filho de Deus nascido de novo, gerar maldição. Ele tem que gerar bênção. Você começou a entender? Daí você diz assim, mas irmão, eu tenho vezes que eu faço isso. O que você deve fazer?
praticar. Gerar o quê? Perdoar. Orar pelaquela outra pessoa. Não, eu acho que ela talvez se enganou, ou talvez isso, ou se ela fez isso mesmo, mas Senhor, perdoe. Vamos seguindo. Daí ele vai falar assim, ó, lá no verso 13, ele vai falar uma coisa importante também. Quem dentre vós é sábio, entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras de mansidão e de sabedoria. Você entendeu o que ele está querendo dizer agora? Você e eu temos que mostrar isso. Ou não temos? Irmãos, se você nasceu no reino de Deus, as pessoas te veem como você trata a sua mãe, como você trata a sua sogra, como você trata o seu sogro, como você trata o seu irmão, a sua irmã, o seu filho, a sua filha. Eles estão sabendo como você trata. E o que ele está dizendo aqui? Olha bem, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Irmão, você tem uma palavra que pode trazer sabedoria para as pessoas. E essa palavra não é sua, é de Deus. Porque as palavras estão todas ali que Deus quer que você fale. Escute agora. Vamos mais à frente. Mas se tendes, olha só o que ele vai dizer agora. Mas se tendes amargura, inveja, sentimento faccioso, que é de discutir, em vosso coração não vos glorieis. Porque tem gente que se gloria com isso, sabia? Tem gente que tem prazer de discutir, tem gente que tem prazer de brigar, tem gente que tem prazer disso, de fazer um brigar com o outro. Isso não é para se gloriar, porque olha só o que ele vai dizer, da onde que veio isso. Não é para se gloriar, nem mintas contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é a terrena, animal e diabólica. Você viu? Irmão, você nasceu um filho de Deus para gerar bênção. Talvez você está por um processo. Eu creio que um cristão passa por um processo. Mas o final, se você se render à palavra, você vai ser pura bênção. Escute o que eu estou falando para você. Você nunca perde em poder fazer o certo. Aos olhos pode até ver o certo, parece vai dar prejuízo a você. Mas lá na frente, isso vai gerar bênção a você. Isso eu tenho pura certeza. É preferível você perder do que ganhar. Mas muita gente não faz isso. Olha aqui. Ele vai dizer assim, no 17. É o 17? Não, é o 16. Porque onde há inveja e espírito de faccioso, que é de discutir, aí há perturbação e toda a obra perversa. Por isso que um cristão não tem que entrar nesse caminho. E hoje, irmão, a gente tem lutas com isso. Porque Satanás, o que ele faz? Ele assalta ou não assalta? Não assalta somente? Você nunca teve assalto? É de rir, né? Para não dizer que você não tem assalto em sua mente. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiro, olha só, a sabedoria do alto que vem, primeiramente é pura. Por isso que você entende qual é a sabedoria do alto. Ela vem de Deus e ela tem que ser pura. Pura, depois pacífica, moderada, tratável, olha só, moderado, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, em parcialidade e sem hipocrisia. Irmãos, se você pegar esse versículo 17, levar para casa e meditar nele,
buscar no dicionário e meditar e tomar isso, que são palavras verdadeiras de Deus, vai ter que ter uma transformação. Agora eu vou dizer uma coisa: tudo que gera transformação é uma luta entre você e a mudança. Você acha que a mudança é feito fácil? Se você entra nesse caminho que as mudanças são feitas fácil, não é verdade. A mudança você paga um alto preço na vida. Para você mudar, para eu mudar, eu tenho que pagar um preço. As pessoas pensam, não, eu vou mudar, o Espírito Santo vai cair aqui, pum, e agora eu mudei, eu sou outro para antes. Olha, Deus não faria isso, dessa maneira não. Eu quero que você entenda, Ele está dando as palavras, a fórmula como é que é. Sabe por quê? Ele quer ver o quanto você valoriza a palavra de Deus, o quanto você realmente quer aquilo. Quantas vezes eu fui provado e tem vezes que eu falho, mas daí o Espírito Santo diz assim, vice antes. Eu não quero me... Irmão, sai de mim eu querer ser um herói da igreja. Sai de mim e nem olhe para mim como herói, porque eu nunca fui um herói. Eu estou me escondendo em Cristo Jesus, é o que você também deve fazer. É isso que você deve fazer, se esconder em Cristo, porque em Cristo há força, em Cristo há paz, em Cristo há convicção, em Cristo há fé. Você acha que olha só, Pedro disse assim para Jesus, ó, eu quero entender, para você entender o que é o homem. Pedro bate assim no peito, se você for para ser morto, eu também vou. Isso é Pedro. Na primeira tapa, espancaram Jesus. Aonde está Pedro? Isso é nós, irmão. É isso que eu quero que você entenda. Isso é nós. Agora veja o que é o Espírito Santo dentro do homem. Depois. Não sou digno de ser crucificado igual o meu mestre. Vocês me crucificam de cabeça para baixo. Quem está ali? É o Espírito Santo sobre Pedro agora. E Pedro não tem medo mais da morte. Você está entendendo? Aqui está, irmão. Não tem homem aqui que vai querer enfrentar a morte sem o Espírito Santo estar ali. Você vai fugir. Posso dar outro exemplo de Pedro, porque Pedro é muito audaz. Ele diz assim, Senhor, se és tu, me dê que eu ando sobre as águas. Ele andou. Mas depois a fé baixou. Quem estava ali de novo? Jesus segurando Pedro. Você entende, meu irmão? Não confie em seu braço. Confie o que está escrito. É isso que é importante você entender. Confie no que está escrito. Então, vamos mais um pouquinho. Ele vai dizer, ora, o fruto da justiça... Agora, isso aqui é bom. Isso aqui é bom porque... Isso é ensinamento evangelístico. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Quando você vai levar o evangelho, você vai levar guerra, de uma briga, discussão, problemas? Não. Você leva o evangelho para aqueles que querem ouvir o evangelho. Se eles não querem, você pega assim, e vai embora. Pode apertar a mão dele, Deus te abençoe, meu irmão, e vai embora. Nada para Deus você coloque forçado. Pode ser em quem for, em seu filho, em sua nora. Nada pode ser feito assim. Você tem que orar por ele, por Deus da misericórdia poder trabalhar em seu coração. Porque se você forçar, esse evangelho não é mais um evangelho de paz. E o evangelho é de paz, para gerar paz. Você entende isso? Quantas vezes houve lutas sobre isso? Quantas vezes a gente conhecia bem as escrituras? Quantas vezes ficaram discutindo sobre doutrina e não sei o que mais? Mas o importante, claro que a doutrina ela é importante, mas é o Espírito que muda as pessoas. É isso que eu quero que você...
Então, se você gera uma atmosfera de bênção, ali vai ter uma atmosfera de bênção e ali aquela pessoa pode ser mudada, né? Agora eu só vou finalizar isso porque eu não li. Está aqui, ó. Mateus 21, no verso 12, que diz assim: Escutamos isso? Entendemos um pouco sobre essa condição? Você tem que, se você está com raiva de tal coisa, de tal pessoa, você tem que fazer o quê? Liberar perdão. Daí você vai ter paz no seu coração, né? Agora vamos entender, já que você começou a entender sobre isso, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse: está escrito, a minha casa será chamada de casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. É isso que ele falou, né? Ele passou a mão, botou aqui e pá, e derrubou, empurrou, sai daqui. Será que Jesus estava com raiva? Essa é a pergunta que eu vou dizer para você. Você entendeu o que eu quero dizer? Irmão, a palavra diz que ele estava com zelo. Você vai dizer assim: Jesus estava irado. Peraí, então ele deixou a carne tomar controle dele? Você está vendo como é uma coisa fina que a gente vai cortar aqui? Ele estava com o zelo da palavra de Deus. Ele não poderia chegar naquele lugar lá onde que estava aqui e dizer assim: ó, o cambista, não vende mais pombinha, não faça isso, passa a mão na cabeça. Não, eu não quero que você faça assim. Eles iam ouvir? Não iam ouvir. Então ele foi firme. Isso, ele não estava irado, ele estava sendo firme por uma ação. Por isso que eu estou dizendo para você, você tem que entender como é isso, porque a ira, ela entra onde? Aqui, e ele não ia deixar isso entrar aqui. Quando você vai corrigir o seu filho, tem vezes que ele, quando é pequenininho, tudo bem, mas quando é maiorzinho, que ele ainda, claro que você não vai querer dar palmada em filho de 16 anos, de 17 anos, né, de 18 anos, né? Não tem nem lógica para um pai e uma mãe querer dar palmada num marmanjão, né? Uma marmanjona, no modo de dizer, na linguagem que eu estou querendo dizer, né? Você vai aconselhar, chamar ela, dizer assim: olha, eu não gostei disso, tal, isso, né? Você vai aconselhar, não vai chegar capaz de um marmanjão ser maior que o pai e ainda ele bater no pai, né? É essa situação que acontece. Claro, mas quando ele está ali nos seus 7 anos, aquela coisa toda, de repente uma palmada no lugar certinho, naquele lugar bem rechuchudo, né? Tu dá ali um pum para poder aprender. Isso é ira que a mãe tem? Isso é ira que o pai tem? Não. Você entendeu? É zelo pelo seu filho. Você entendeu? Você tem que saber o que é ira e o que é zelo. Se você ama, você vai deixar... Isso que o meu Bruno explicou lá. Se você ama, você vai deixar o seu filho lá na estrada, onde os carros estão passando? Não, você vai lá pegar ele, vai dizer: eu não quero que você lá. Se você for lá, ó, pau na bunda. Irmão, sou contra espancar. Eu sou contra espancar e é errado. A Bíblia é contra espancar. Agora, dá uma palmadinha num pequenininho para ele entender, assim, naquele lugar onde que foi apropriado para dar uma varadinha, isso não é problema. Isso é zelo para ele poder aprender. O mundo mudou, né? O mundo diz: se fizer isso, você vai preso. Mas a palavra de Deus, ela fala isso, mas não para espancar. Ela fala para você corrigir o seu filho, para ele saber que existe correção. Porque se você não bate aqui hoje uma palmadinha na bunda dele, quem vai bater nele lá vai ser o policial, para prender ele. Não que eu estou dizendo que o policial é mau, mas porque talvez ele vai querer enfrentar o policial, e vai querer enfrentar outras pessoas,
daí ele vai ter que receber a devida firmeza que é da lei. Você entende o que eu quero dizer, né? Irmão José? Amor, vivendo está. Pai de amor, eu não quero ficar. Me ajude a vencer, pois eu quero subir e contigo. Aleluia, mais uma vez. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo e te quero prostrado. Te adoro, Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, por ti perto está. Pai de amor,